Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí ao nosso canal Espaço do Mecânico, canal esse de compartilhamento de conhecimento. Bom, começamos agora uma série de vídeos relacionados a sistemas elétricos de motocicleta. E hoje nós estaremos trabalhando o primeiro vídeo, que são sistema de carga, ok? Então sejam bem-vindos, vamos nessa, né, sem perda de tempo. Bom, olá pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Espaço do Mecânico. Como nós tínhamos falado, relatado no vídeo anterior, estaremos aí começando uma sequência do sistema elétrico das motocicletas. E nós achamos por bem começar trabalhando com a CG125, a FAN, que é uma motozinha mais básica, né, até mesmo para que haja uma melhor interação. Bom, como vocês podem ver, esse aqui é o diagrama elétrico. A gente damos o nome aí de diagrama elétrico. Então é importante que todos os profissionais, né, ao ver esse diagrama, entenda o que está acontecendo nele, o que ele corresponde. Né, conhecer, no caso, a questão das grandezas, saber fazer aí a questão do cálculo de corrente, conhecer a simbologia. Isso são tudo questões importantes no nosso diagrama de circuito elétrico. Bom, como eu tinha falado, nós iríamos trabalhar esse diagrama elétrico em circuitos, iríamos dividir, porque nós possuímos aqui vários circuitos aqui. Nós temos circuito de carga, nós temos aqui o circuito de partida, nós temos aqui, no caso, a ignição, né, o sistema de ignição, nós temos sistema de sinalização, nós temos sistema de iluminação, nós temos aqui vários conjuntos, né, vários circuitos que juntos formam um diagrama elétrico. Então, nós vamos dar início conhecendo um pouquinho alguns itens aqui do diagrama elétrico. Primeiro eu quero falar a respeito das legendas, que hoje é importante conhecer, né, a legenda, no caso aí do nosso diagrama elétrico. Então aqui do lado, onde eu estou aqui passando o cursor do mouse, nós temos aqui as siglas AC, AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PT, RS, VC, VD e MV. Ou VM, perdão. E na frente vem, no caso, falando a cor, né? O AC, no caso, ele corresponde ao fio azul claro. O AM corresponde ao fio amarelo. O AZ corresponde ao fio azul. O BR corresponde ao fio branco. O CZ corresponde ao fio cinza. O LR corresponde ao fio laranja. O MR corresponde ao fio marrom. O PT corresponde ao fio preto. O RS corresponde ao fio rosa. O VC ao fio verde claro. VD verde e VM vermelho. Lógico que no meio de um diagrama elétrico, nós podemos ter, no caso, as questões relativas à mistura dessas cores. Vou dar um exemplo aqui. Nós possuímos aqui, nessa linha aqui, um VC barra VM. Não é VC barra VM. Que se nós formos olhar aqui o VC barra VM, então nós temos um verde claro, ok? Com vermelho, ó. VC barra VM. Então esse fio aqui é um verde claro com vermelho. Então, aqui temos uma outra situação, um AZ com AM, ou seja, um azul com amarelo, né? Vamos olhar na legenda, só para
para vocês verem na realidade aquilo que nós estamos falando, né? Então vamos lá, aqui o AZ com AM, ó, azul com amarelo. Então temos aqui o azul com amarelo. Então no meio do diagrama, olha aqui outra situação aqui, ó, o verde com VM, com vermelho, olha aí, verde e vermelho, VC, né, com VM, VC, VM. Ou seja, VC, né? Vamos lá, olha só. Vamos lá, VC, se você tiver dúvida, né, vem aqui, ó, VC, verde claro. Verde claro é o VC com, olha aí, VC com VM, VC com VM. Então, VC com VM, tá aqui, ó, VM vermelho. Então, VC verde claro com vermelho. Bom, aí quando nós olhamos essas questões relativas ao circuito do diagrama, o diagrama elétrico, perdão, começamos a ficar meio perdido assim, né? Mas isso aqui vocês podem ficar tranquilo, porque a questão é que com o passar do tempo, ou seja, das nossas aulas, conforme nós formos interagindo em nossas aulas, isso aqui vai clarear para vocês. Bom, eu quero começar então com o primeiro sistema que é conhecido como sistema de carga. É o circuito inicial. Esse circuito inicial conhecido como sistema de carga, ele é aquele sistema que possui ali o magneto. No magneto nós temos no lado esquerdo da motocicleta, no lado esquerdo do motor, né, nós temos ali o magneto. Nós possuímos o estator, que são aqueles conjuntos de bobinas. Depois nós temos o regulador de voltagem e, por fim, a bateria. E se a moto for de partida, no meio disso tudo aí nós temos ainda o relé de partida, ok? Que também vai estar fazendo parte do sistema de carga. Como exemplo, essa moto aqui, ela possui um sistema de partida. Portanto, nós temos aqui em cima, ó, o relé de partida. Então, esse relé de partida, ele vai estar fazendo parte do sistema de carga. Só um minutinho, deixa eu ver o que esse computador está falando aqui. Pronto. Então, olha só, o sistema de carga, então ele começa aqui, ó, o alternador. Esse alternador aqui, essa simbologia que nós estamos vendo aqui, na realidade, ele é a simbologia do conjunto estator e do magneto, ou seja, é aqui que está sendo gerado a eletricidade. Eletricidade essa conhecida como corrente alternada, que é a primeira corrente, né, que inicia-se um processo inicial, no caso aí do circuito elétrico. É a corrente alternada. Ela possui, a corrente alternada, em seu modelo, uma onda, no caso, né? Uma onda onde nós temos, não existe na realidade uma polaridade, né? Você não tem positivo e negativo nesse sistema de corrente alternada. Como exemplo, né, até mesmo uma tomada dentro de casa, nós temos aí, você pode inserir o aparelho que é o multímetro, inserir ele, tanto faz de um lado quanto o outro, inverter ali aquele pino, que ele vai estar sempre marcando 127 ou 220, sem estar mostrando se está no positivo ou se está no negativo, ou seja, não existe, né? Na corrente alternada existe fase e neutro. Então, o alternador ele faz isso, né? Através desse conjunto de bobina que recebe o nome de estator, esse conjunto de bobina que está aqui, ó, que recebe o nome de estator e magneto, é responsável por gerar a eletricidade, né, na motocicleta. É ela que é responsável por alimentar o farol, é ela que é responsável por alimentar a lanterna traseira e é ela que é responsável por manter a bateria dentro dos padrões de carga específico, né? Então nós vamos estar entendendo isso tudo aí. Bom, os fios que pertencem a esse sistema de carga, no caso nós temos o fio verde, o VD, ok?
que é um fio de aterramento. Aí nós temos aqui, ó, a simbologia do aterramento. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Olha só, essa simbologia, onde vocês verem essa simbologia, vocês têm a ciência de que isso aqui quer dizer que esse circuito ele está aterrado, né? Então o verde é o fio de aterramento. Ainda no sistema de carga, nós possuímos o fio AM, que é o amarelo, e o BR, que é o branco. Por mais que ele esteja aqui como preto, né, pelo fato do fundo ser branco, mas ele é um fio branco. Então nós temos no sistema de carga inicial o fio verde, isso na Honda, FAN 125, né, nós temos o fio verde, que é o VD, o amarelo, que é o AM, e o BR, que é o branco. Aí vocês podem perguntar, mas professor, tem um AZM subindo aí. Legal, esse AZM aqui, ele está subindo aqui, mas ele não faz parte do sistema de carga, ele já faz parte do circuito de ignição, porque isso aqui é aquela bobinazinha de pulso. A questão dele estar aqui é porque ele aproveita o conector, ok? Para estar passando por aqui, mas os nossos fios do sistema de alimentação, sistema de carga, são somente o branco, o amarelo e o verde. Então vamos seguir aqui. Uma vez que essa corrente é gerada no alternador, ela passa pelo conector. Vocês podem ver que elas estão subindo, olha aqui, ó, subiu. O verde ele vai se conectar no meio do chicote no aterramento principal. Ok? Está no aterramento principal. O amarelo, ele também, no meio do chicote, ele faz uma ligação, né, no amarelo principal. É o amarelo que leva, aqui ele vai para a lanterna traseira e aqui ele vai alimentar o manicuto do farol. Ok? Mas ele segue, olha aqui, ó, continuando. Por mais que ele parou aqui, não é? Mas lá na frente, se vocês forem ver, ele vai retornar aqui como verde. Então, todo verde aqui é conhecido como fio negativo, ou seja, é o aterramento. Então, ele está subindo, olha só, o verde, o amarelo e o branco estão subindo e entraram no regulador de voltagem, ou retificador, como alguns conhecem. Bom, qual é a função do regulador de voltagem? A função do regulador de voltagem é fazer como já está falando aqui, é regular, o próprio nome já diz, regulador, né, ou retificar, tanto faz. Isso aí depende da linguagem de cada estado, né? Então ele vai estar regulando ou retificando essa energia, no caso, essa eletricidade alternada em contínuo. Então ele vai transformar, né, a corrente alternada em corrente contínua e vai manter um padrão de carga. Um exemplo, a bateria ela é 12 volts, mas o regulador de voltagem ela não pode enviar somente 12 volts, ela precisa enviar uma quantidade, com a moto em marcha lenta, uma quantidade de voltagem contínua para que essa bateria mantenha uma carga específica nela, que não venha descarregar. Então, esse regulador é muito importante. Ele não pode mandar carga a menos nem carga a mais. Tem que manter aproximadamente em 13,8 volts, né? Seria aí o ideal. As motos com injeção eletrônica já mantêm um padrão dentro de 14 volts bem estabilizado, né? Se você colocar um multímetro ali na escala do voltímetro, você vai ter ali uma voltagem bem específica ali, 14 volts, né, cravadinho, nem a mais nem a menos. Isso é importante. Agora, se esse regulador começar a mandar mais de 14 volts, por exemplo, ele está enviando 15 volts, aí alguém pode falar assim, nossa, minha moto está excelente, está carregando show de bola, está com farol que é uma maravilha, está mandando 15 volts pelo regulador. Bom, já saiu fora dos parâmetros normais. Na realidade, a bateria da sua moto ela está sendo detonada. Por quê? A bateria é composta de chumbo, não é? Ácido sulfúrico, no caso, e
os separadores entre os chumbos. Então, o que está acontecendo? Conforme a eletricidade entra com muita violência nessa bateria, vai fazer com que a água, o conteúdo líquido, evapore e fique somente a tua bateria seca, que não vai valer, né, não vai ter mais aquela ação como tinha antes. E também vai estar ocorrendo o quê? Vai estar ocorrendo a questão do derretimento, ou seja, vai colar essas placas, né? Porque secou, aqueceu, então as placas vão colar, ou seja, você vai ter uma bateria com tempo de vida reduzido. O legal é que o regulador mande de 13,8 a 14 volts no máximo. E se estiver mandando menos de 12 volts e menos de 13 volts, já também está fora do padrões. A tua moto não vai permanecer com a bateria carregada, vai estar sempre necessitando de estar carregando a bateria. Então o regulador ele possui essa função importante, não é necessário que ele esteja trabalhando dentro das normas, dentro daquilo que os manuais técnicos vão estar pedindo, né? No caso, o sistema de carga específico para a moto que você está mexendo. Bom, o regulador ele vai modificar muito, né? Depende de moto para moto, o design dele vai ser um pouco diferenciado. Você tem lá o da Honda, no caso esse que nós estamos olhando. Ele é pequenininho, né? Revestido de alumínio por fora, bem pequeno. Esse alumínio é um dissipador de calor. Tem pessoas que colocam a mão nele, está um pouquinho quente, fica preocupado achando que está em curto. Não, ele aquece um pouquinho mesmo, porque aquele material ele é um dissipador de calor. Bom, por outro lado, nós temos as motos aí, um exemplo, uma Phaser 250. Nós temos ali um regulador de voltagem, no caso, né, um pouquinho maior, com dissipador maior. O modelo dele é um pouquinho diferente, ele tem um pouquinho a mais de fios. Nós vamos depois estar entrando nesses detalhes aí. Mas vamos, por enquanto, nos ater somente a esse daqui. Bom, então olha só, entrou no regulador de voltagem o negativo, entrou o amarelo, corrente alternada, o branco, corrente alternada, e a partir de agora nós temos um fio vermelho e branco saindo desse regulador. Esse vermelho e branco é o fio que pegou, a partir desse momento, perdão, ele passa a ser corrente contínua, não é? Porque a bateria possui polaridade, ou seja, a bateria tem o polo positivo e o polo negativo. Então não tem como você pegar essa corrente alternada que é o AM e o BR e lançar direto no regulador. Seria uma coisa meio louca, né? Sem uma polaridade. Então, a partir daqui, esse regulador vai dar sentido à corrente na realidade. Então nós temos aí a corrente contínua. Esse fio vermelho e branco, ele recebe o nome aqui de linha 30, que é a linha que vai estar alimentando a nossa bateria. Vocês podem ver que ele sai do regulador, ele passa pelo conector, né, do fusível principal aqui do relé de partida. Então ele entra aqui no relé de partida, ok? Aquele conectorzinho do relé que possui 4 pinos, ele entra, tem aquele fusível de proteção de 15 amperes, é esse fusível que é responsável também pelo sistema de carga. Olha aqui, ele entrou, passou e foi para bateria. Então está alimentando a bateria. Professor, e se queimar aquele fusível ali? Se queimar o fusível, automaticamente a tua moto vai parar de gerar carga. Não vai carregar mais bateria. Perdão, ele vai estar gerando carga pelo alternador, porém a carga vai se perder, né, nesse ponto aqui, não vai ter continuidade, né? Ele vai estar somente retornando, porque isso aqui faz um retorno. O fio vermelho e o fio vermelho e branco aqui, eles são um só. A diferença é que ele começa como vermelho aqui, ainda como linha 30, ok? E ele, vem como linha 30, continua como linha 30. Ele passou aqui pelo conector de ignição, sobe, veio ao interruptor de ignição. A partir de agora,
ele deixa de ser vermelho, passa a ser vermelho e preto. Então, aqui é linha 30, 12 volts, ok? Essa daqui já passa a ser linha 15, 12 volts. Por que linha 15? Diminuiu a voltagem? Não, continua sendo 12 volts. É para você saber que o fio vermelho e preto, toda vez que você tiver no fio vermelho e preto, ele é um fio pós-ignição. Mas isso será para uma próxima aula. Então vamos recapitular o sistema de carga. O sistema de carga, então, ele é composto, vamos lá, né, rapidinho aqui, pelo alternador, né, o que é o alternador? O magneto, o conjunto de bobina, os fios que estão aqui relacionados, que é o fio verde, amarelo e branco, o conector, né? Nós temos aqui o regulador de voltagem. A partir daqui, né, quando a corrente chega no alternador é corrente alternada. Quando ele sai pelo vermelho e branco, que é a linha 30, passa a ser uma corrente contínua, ou seja, vai estar com uma voltagem específica. E ele vai direto para o conector do relé de partida, que vai estar passando pelo fusível de proteção, aquele fusível principal que tem atrás do relé de partida, de 15 amperes. Ele vai estar passando por esse fusível e alimentando a bateria, no caso aí com voltagem, né? Vai estar carregando a bateria. Então esse aqui é o nosso circuito de carga. Bom, eu quero pedir a vocês que façam o seguinte, na casa de vocês, pega um papel, né, e tentem desenhar somente esse sistema de carga separado dos demais circuitos. Ou seja, você vai pegar aqui, vai desenhar lá um conjunto de bobina, né? Vai desenhar o conjunto de bobina, só para você gravar isso daí. Vai desenhar o esquema todinho aqui, ó, do regulador de voltagem. Coloque as especificações que eu falei, as informações que eu falei a respeito do regulador de voltagem, que isso é importante. Fale aqui também, né, sobre a questão faça o desenho aqui vindo até o regulador, o nosso regulador fusível principal no conector do relé de partida, e o sistema de carga. Uma coisinha que eu queria falar, que essa bateria 12 volts, né, 5 ampere horas. Esse AH quer dizer 5 ampere hora. Esse V é de voltagem, né? Então 12 volts, 5 ampere hora. Ou seja, se você manter uma carga em um determinado circuito consumindo 5 amperes, essa bateria vai levar 1 hora para descarregar. Se você manter um circuito com uma carga de 2,5 volts, essa bateria vai levar 2 horas para descarregar. Se você manter uma carga com um sistema de 12,5, né, 12,5 no caso, 12,25, você terá uma totalidade aí de 4 horas aproximadamente aí para que ela venha descarregar. Lembrando que a moto ela não precisa descarregar 100%, né? Uma vez que a bateria chegue a 9 volts, alguns circuitos eletrônicos, né, deixam de funcionar corretamente, principalmente se for injeção eletrônica. A partir daí, ela já não pega mais. Por exemplo, uma moto com 9 volts já não dá mais partida em um sistema do start ali, né, no caso. Então, não há necessidade de ficar tanto tempo com algum item ligado para consumir. Dependendo do tempo que ficar, a moto já não pega mais. É importante estar ligado a esses detalhes aí. Bom, galera, abraço a todos. Depois estaremos aí tirando as dúvidas, né? Postem perguntas, você que tiver sua dúvida, pode colocar sua dúvida, né? Que nós estaremos procurando responder você. Abraço.